em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo na carta aos Romanos, no capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4. Paulo começa aqui a carta aos Romanos falando sobre Abraão. É interessante que depois de lermos os 3 primeiros capítulos de Romanos, a gente pode se perguntar, né? Como é que eu vou crer para receber o dom gratuito da justiça? E aqui, Paulo começa usando o exemplo de Abraão. Para quê? Para que possamos seguir esse exemplo da sua vida de fé. Nos 3 primeiros versos, Paulo nos explica o seguinte: Abraão não foi justificado pelas obras. E aqui já fica claro, Abraão, esse homem de fé, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele cita aqui, Gênesis capítulo 15, aquele episódio em que Abraão está ali meio barro, meio tijolo, e ele está questionando Deus com relação à sua promessa. O Senhor disse a Abraão, naquele episódio dentro da tenda, que eu vou ser uma grande nação. Eu não tenho filho, minha esposa já é de idade avançada, eu já estou de idade avançada, e o herdeiro será o Damasceno, o estrangeiro Eliezer, que é o meu criado, que é o meu mordomo. Então o Senhor disse para ele: sai da tua tenda, olha para o céu, veja as estrelas, e se você puder contá-las, você terá a extensão e o entendimento daquilo que será a tua descendência. E o texto fala no versículo 6 que Abraão creu. Abraão creu no Senhor. Esse é um contexto tão importante, um conceito tão valioso, que Paulo repete em Gálatas capítulo 3, verso 6, e o próprio Tiago repete lá no capítulo 2, verso 23. E ele discorre aqui no capítulo 4 justamente sobre isso. Vai até o versículo 25 falando sobre fé, falando sobre crer, citando e explicando aqui o exemplo de Abraão. De acordo com a carne, quer dizer, de acordo com o seu próprio trabalho. E no primeiro versículo, Abraão, ele pergunta, ou melhor, Paulo pergunta, será que Abraão foi justificado diante de Deus pelas suas obras? E naquele episódio de Gênesis 15, Abraão, eu sugiro para você, leia hoje em paralelo os primeiros versos de Gênesis 15, até para você poder entender sobre o que eu estou falando e o que Paulo está falando, se é que você não se recorda. Deus faz ali uma promessa a Abraão e Abraão confia em Deus para cumpri-la. E aí nós entendemos que ele não foi justificado pelas obras, não foi justificado de acordo com o seu próprio trabalho, mas foi justificado pela fé. Deus nos justifica através da nossa fé. Então, o que eu posso concluir aqui no capítulo 4 é que confiar em Deus é estar seguro de que o que ele prometeu, ele vai realizar nas nossas vidas. Esta certeza se baseia no quê? Naquilo que é o poder de Deus, naquilo que é a capacidade criativa da palavra que sai da boca de Deus. Ele pode todas as coisas, e agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Então, querido, querida, tenha essa certeza que nós estejamos hoje, 26 de julho, convencidos que Deus
pode mudar a nossa história, da mesma forma de que Abraão estava convencido de que Deus mudaria a dele. Por causa disso, vamos ser declarados justos por Deus. Por causa disso, seremos justificados através da nossa fé. E eu quero terminar aqui lendo o verso 24, Romanos 4, 24 para você. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo. Deus fez com que a fé de Abraão fosse registrada nas Escrituras, não para imortalizar Abraão, mas para ser um modelo para mim e para você. E aqui é interessante que, por que fala de ressurreição e linka com Abraão? Lá em Gênesis, agora no capítulo 21, quando Abraão vai sacrificar Isaque, Abraão diz assim: vocês esperem aqui, porque eu e o menino iremos adorar e voltaremos. Abraão cria: eu posso matar esse menino, Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Por quê? Porque ele é a minha promessa. Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Então creia. Assim como ele nos ressuscitou espiritualmente falando, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Hoje, crer que Jesus ressuscitou é o que faz a diferença. Porque o mundo está cheio de grandes líderes. O mundo está cheio de homens bonzinhos. O mundo está cheio, a história está cheia de homens que foram grandes mestres, mas apenas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Foi entregue à morte. Levou sobre si o castigo dos nossos pecados. E como o Senhor ressuscitou Abraão e Sara, que eu posso dizer que já estavam mortos na sua capacidade de produzir, ele também ressuscitou a Jesus Cristo. E é essa ressurreição que nos justifica. É essa ressurreição que nos dá vitória. Por quê? Por causa da nossa fé. Então creia. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e viva a promessa e a bênção em nome de Jesus. Amém e amém.